tarde, caros companheiros espíritas e simpatizantes da doutrina que estão mais uma vez ligados na Biguaçu FM 98.3. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo e vamos ouvir agora o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. Todos os vícios e mesmo os simples defeitos têm seu princípio no egoísmo e no orgulho. Porque tudo o que superexcita o sentimento de personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade. Você acredita que é possível fazer uma transformação na sua vida? Você percebe se já vem passando por mudanças desde o seu nascimento até hoje, pelas informações que você tem da sua família, das pessoas que vivem perto de você? Se há grandes mudanças, poucas mudanças, se os nossos hábitos do passado estão se repetindo no presente, tornando a nossa vida apenas uma repetição. Nós não podemos entender, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, nós estamos aqui exatamente para agir hoje de uma maneira melhor do que agimos no passado. Tem pessoas que, lembra, que diziam antigamente, pau que nasce torto, morre torto. Eu falo, que triste, porque aí como é que fica a mudança? Como é que fica a lei de progresso? Como é que fica a lei de evolução? Então, nós nos transformamos, sim. Existem mudanças físicas no nosso corpo o tempo todo, né? Enquanto, aparentemente, nós podemos estar aqui paradas, mas o nosso corpo internamente, o coração está batendo, o pulmão está trabalhando,
todo o aparelho digestório, o aparelho renal, então é movimento. A transformação pessoal pode ter alguns níveis. Pode ter uma transformação pessoal biológica, psicológica, social, e inclusive espiritual, e até uma transformação espírita. A transformação pessoal, nós temos que pensar em evolução do espírito, do princípio inteligente. A transformação, ela confunde um pouco a palavra, porque ela está ligada à matéria. Na realidade, o espírito, ele se atualiza. Nós não chegamos à Terra a cada oportunidade nova para chegarmos aqui e sairmos daqui da mesma forma. Essa mudança interior ou a reforma íntima, ela é o único caminho que nos faz sermos melhores e mais felizes. Temos dentro de nós um histórico evolutivo onde nós já passamos por todas as raças, por todas as condições sociais, várias personagens nós já vivenciamos e todo esse repertório está dentro de nós. Quando nós entendemos a evolução espiritual, nós estamos falando num processo contínuo de transformação. O objetivo é que essa transformação aconteça de uma maneira positiva, de uma maneira produtiva, onde a pessoa entra num processo de autoconhecimento, detecte aquilo que não está funcionando bem em alguma área da sua vida e faça um esforço, em primeiro lugar, de entendimento e depois de modificação do comportamento. Então são duas questões. Primeiro, a pessoa se percebe, a pessoa se olha, entra no autoconhecimento para posteriormente estabelecer uma meta de que tipo de transformação é possível e adequado num determinado momento. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo uma anotação de Allan Kardec, de onde ele recebeu a orientação dos benfeitores espirituais sobre a transformação moral. Se conhece o verdadeiro espírita ou cristão pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A transformação pessoal é realmente uma necessidade na vida da criatura. Ela expressa especialmente uma mudança de mentalidade, mas isso só acontece se a pessoa despertar para o sentido da vida. A mudança interior influencia demais nos acontecimentos cotidianos. Se nós temos uma mudança interior elevada espiritualmente falando, moralmente dizendo, nós teremos uma vida mais feliz no cotidiano. Se for o contrário, certamente não teremos uma vida com grande significado. Você pode pegar uma pessoa omissa, sempre está fugindo da responsabilidade. Aparece um entrave, ela se esconde. E muitas vezes se esconde através da bebida, da droga, do excesso de sono, do shopping terapia, da terapia. São várias terapias que a pessoa usa como subterfúgio para sair daquilo lá. Omissão, o comportamento belicoso, o comportamento pacifista, a determinação de um indivíduo enfrentar situações, né? São traços que nos tipificam, que nos marcam, né? Que as pessoas até conhecem. Nossa, tal pessoa é criativa ou é determinada, é objetiva ou é omissa. Nós temos que pegar este comportamento e começar a trabalhar. Aqueles que são bons, bacana, legal, eu vou reforçar. Aqueles que são nocivos, dispensáveis, obsoletos, eles precisam ser trabalhados. Por vezes falamos tanto de uma transformação muito grande e o que a gente pode é menos. Então a transformação todo dia a gente faz um pouco. Já se sabe que os cães, eles têm uma audição muito maior que a nossa. Por quê? Tem uns apitos que só o cão ouve, nós não ouvimos. Então a percepção é que constrói a nossa realidade, que são os acontecimentos cotidianos. Se eu tenho uma percepção mais limitada, a minha realidade vai ser limitada. Quando eu amplio a minha percepção, eu amplio a minha realidade. A mudança interior, ela muda totalmente o nosso cotidiano. Ou seja, a partir do momento que eu mudo, eu também vejo o mundo diferente. Transformar-se é analisar-se, é perceber se tudo aquilo que você está vivendo, no momento em que você está vivendo, te faz bem,
te traz tranquilidade, te traz felicidade e isso te dá a possibilidade de um relacionamento tranquilo com o seu próximo, né? que é importante para todos nós. Então, para mim, transformação pessoal é adaptação àquilo que você está vivendo. Então, nós aprendemos sempre, né? Se atualizar significa mesmo se exercitar no amor. Ser aquela pessoa que, através daquilo que ela coloca como princípio da sua vida, o leva a pensar diferente e melhor sobre todas as coisas da vida. Faça em você a mudança que você quer ver no mundo. Muitas vezes, até as pessoas chegam à casa espírita esperando que o outro que não veio mude. Porque para aquele que veio buscar ajuda, muitas vezes o outro é a fonte do sofrimento. Mas, se nós olharmos para a vida como eu necessito da transformação, é um convite a mim, quando se apresenta alguma dificuldade no meu caminho, eu que necessito modificá-la. Por exemplo, se no meu trabalho, muitas vezes a pessoa tem uma indisposição enorme com um chefe, por exemplo, batalha, vai lá e busca outro trabalho. E, incrivelmente, encontra outro chefe igual. A nossa vida presente está esboçando o nosso futuro. Você quer ver o que vai ser um amigo seu, um parente ou você mesmo? Olha seu comportamento. 7 minutos com Emmanuel. Episódio 50. Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comentário da Revista Reformador de julho de 1960, página 149, e do livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 77, intitulado Se Procuras o Melhor. Mas é preciso que a perseverança produza a obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. Tiago, capítulo 1, versículo 4. Comenta o benfeitor. A paciência vive na base de todas as boas obras. Acalentará sublime ideal, contudo, se não tens paciência de realizá-lo, sonhas cumprir elevada missão, mas, se não tens paciência de sofrê-la, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tens paciência de sustentá-la. Queres a felicidade no lar, mas, se não tens paciência de construí-la, planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tens paciência de educá-lo, aspiras a determinada profissão, mas, se não tens paciência de aprendê-la, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Observa o pomicultor, que deseja fruto na árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba. Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, de auxiliar e de esperar a colheita madura. O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e ilumine. Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Encerrando o ciclo de comentários desse verso da carta de Tiago, explorados nos 2 últimos episódios 48 e 49, Emmanuel nos conclama de novo a refletir
acerca do labor de aprimoramento das almas, a perfeição e suas exigências. Em frase lapidar, afirma: o tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Construir, realizar, sustentar, educar, aprender, renunciar, persistir e resistir são verbos que pedem o concurso da paciência perfeita. No caminho da perfeição, a paciência sustenta as boas obras. A paciência de preparar a gleba, plantar, cultivar, defender, auxiliar, nos lembram das virtudes do agricultor amoroso, que espera a colheita madura. Nós também, no campo infinito da evolução espiritual, somos pomicultores, à espera da colheita sonhada e preparada, à custa de esforço e sacrifício, porque temos a certeza de que o melhor, dádiva de Deus, sempre nos encontra e ilumina quando perseveramos na paciência. Eis a lição recolhida dos lábios de Aniceto por André Luiz. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. Livro Mensageiros, capítulo 33. está o teu ouvir? Como está o teu falar? Como está o teu agir? Como está o teu pensar? Como alimentas os campos da mente? Como educas teu pensar? Se uma ideia é como semente pronta pra germinar, como está o teu sentir? Como está o teu sonhar? Como está o teu servir? Como está o teu amar? Como partilhas as bênçãos da vida? Como conduz teu caminhar? Se a união é força divina, pronta pra te levar. Sente como deve ouvir, sonha antes de falar, age pra melhor servir, pensa como é bom amar. Amar, amar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Chuva de luz nos campos da mente fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade
fazem o amor brotar. Hálito bom de paz, confiança, liberdade no ar. Nós temos que ter abertura mental para o novo, sair das coisas obsoletas, tirar, limpar tudo que nós escutamos ao longo da vida, dos nossos pais, da sociedade, que não serve, jogar fora. O autoconhecimento ele é extremamente importante para todos nós, porque é através do autoconhecimento que eu sei de fato o que eu sou, quem eu sou, e posso estabelecer aquilo que eu quero para mim. O autoconhecimento é você saber do que você é capaz, daquilo que você não consegue ainda fazer e trabalhar para conseguir melhorar, né? Das suas limitações, das suas virtudes. Muitas pessoas acham que saber da sua capacidade é egoísmo ou é arrogância. Não é, né? É ser um ser integral. Somos seres capacitados. E nós temos em nós, latentes em nós, a semente da perfectibilidade. E precisamos nos conscientizar disso. Nós somos produtos ou consequência dos nossos hábitos. E devido ao fato de estarmos ainda nos primeiros degraus de uma evolução infinita, estes hábitos não são ainda aqueles que nos predispõem ao crescimento, à convivência, a atitudes adequadas. Nunca se vendeu tantos livros de autoconhecimento. E nós continuamos procurando o nosso autoconhecimento no outro, procurando efetivar a nossa mudança, o nosso conhecimento no outro. O autoconhecimento é nosso. Santo Agostinho nos dizia que todos os dias fizéssemos uma análise profunda das nossas ações. O autoconhecimento não está em nenhum livro de um expert formado em uma grande universidade de Massachusetts ou qualquer que seja. Se nós pudéssemos compreender apenas o Sermão do Monte de Jesus, nós já teríamos aí a primeira lição e o grande propósito de fazer com que busquemos primeiro a nós. Nós sabemos das nossas fraquezas, mas temos que enfrentá-las. A nossa vida presente está esboçando o nosso futuro. Você quer ver o que vai ser um amigo seu, um parente ou você mesmo? Olha seu comportamento. Você enfrenta os lances da vida? Se acovarda? Na hora difícil, bebe? Foge através do sono? Vai dormir toda hora? Hoje é um esboço do nosso futuro. Ora, se o nosso futuro resulta do que nós estamos fazendo hoje, será que não podemos melhorar? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa insegura. Eu tenho que trabalhar essa insegurança agora. O que eu faço para resolver essa insegurança? O que eu faço para resolver a timidez? Ou nós queremos, na próxima existência, ser crianças tímidas, inseguras, antissociais, que fogem das visitas? É o que nós vamos ser, a continuação de hoje. Se você conhecer seu calcanhar de Aquiles, seu ponto fraco, você estará sempre atento àquele ponto fraco. Por exemplo, o alcoólico. O alcoólico é um doente crônico nessa encarnação. Ele aprende nos Alcoólicos Anônimos que não pode beber. Se ele bebe, volta tudo de novo. Mas não é só o alcoólico que tem problema, o pensamento obsessivo, ou a depressão, ou o pedófilo, ou qualquer pensamento obsessivo exige tratamento e atenção constante.
porque são vícios milenares que nos acompanham. Nos acontecimentos do passado, nós fomos formando uma forma de pensar meio radical. Infelizmente, nós somos ainda um pouco teimosos, um pouco egoístas, e o orgulho, ele não nos deixa modificar. Quando alguém nos diz, olha, você precisa mudar a sua forma de ser, você precisa rever a sua forma de agir. Aí o nosso orgulho grita dentro de nós. Não, mas por quê? O meu ponto de vista está correto. Eu não tenho o porquê rever valores. Nós não somos produto só desta vida terrena. Nós temos quantas e quantas vidas anteriores que influem muito mais no nosso psiquismo, na nossa convivência, do que esses poucos anos dessa nossa vida. Mas nós podemos modificar, o importante é isso. A gente não pode se entregar àquilo e dizer, bom, olha, então é minha tendência, porque eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Não, todos nós podemos mudar. Nós estamos na vida para aprender, para ser feliz, para trazer, para contribuir positivamente para a nossa encarnação. Quando você pensa, pera, eu preciso rever os meus valores, eu primeiro preciso saber quais são. E aí eu preciso fazer uma lista. Eu faço da seguinte maneira, o que é importante para mim? Aí eu vou pondo família, realização profissional, eu vou escrevendo que valores são importantes. Bom, se esses valores são importantes, aí eu preciso saber que tem uma diferença entre valor meio e valor fim. O valor meio é o meio para atingir um fim. Então, quais são os valores fins? Amor, realização, felicidade, plenitude, que são esses sentimentos mais perenes. O que são valores meio? Profissão, família, dinheiro, que são os meios para eu chegar a sentir os valores fins. Então, quando eu faço essas perguntas, escrevo o que é importante, eu posso rever. Peraí, mas eu quero que, de repente, a realização financeira, para mim, esteja acima de tudo? Ou minha realização profissional? Ou o que eu tenho na minha vida que eu dou mais importância? Eu coloco e aí eu vou refletir, aí eu vou rever. Em que numeração eu quero que na minha vida esses valores me guiem no processo de evolução? E a espiritualidade é um valor? Está na minha lista? Não está? Eu preciso rever? Eu preciso colocar num papel de destaque? Estudando o Livro dos Espíritos, na última parte, na quarta parte, nós vamos encontrar duas questões de grande interesse. A questão 919 e a 919A. No 919, Allan Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como nós poderemos fazer para mudar nessa existência e conseguir resistir aos arrastamentos do mal. E os benfeitores respondem a Allan Kardec, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, referenciando-se a Sócrates. Mas Allan Kardec volta a perguntar aos benfeitores espirituais, conhecemos o sentido dessa máxima, mas como nós poderemos fazer de forma eficaz para conseguir essa transformação, esse autoconhecimento? E Santo Agostinho dá uma receita de vida. Ele diz mais ou menos assim, do tempo em que eu vivia na Terra, ao final de cada jornada eu realizava uma reflexão para saber o que eu tinha feito de bom e o que eu tinha feito de mal. Se porventura eu percebesse que tinha feito algo de negativo para com meu irmão, como a pessoa que está me acompanhando na trajetória existencial, eu iria até ele e pedia desculpas. E adverte, se porventura Deus enviasse um dos seus anjos e convidasse-nos para retornar do mundo dos espíritos, estaríamos prontos? Fizemos tudo aquilo que nós deveríamos fazer, fomos gratos aos nossos pais, fomos bons exemplos para os nossos filhos, bons companheiros, bons amigos? E arremata dizendo, se porventura tivermos dificuldade em entender esse item, recorremos a Jesus, que pede para que façamos aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Se você fizer uma autoanálise, pelo que você é hoje, você consegue deduzir que aspectos você traz da sua vida anterior. Por isso que é importante correlacionar. O que eu já trouxe, que a família fala, parece que veio pronto isso em você. E o que você adquiriu e o que você quer se tornar. Então são 3 momentos, passado, presente e futuro, porque nós vivemos sempre num estado de vir a ser. No que você quer, porque aí você se constrói, você é co-construtor da tua própria essência e identidade. A partir do momento que você tem um sincero desejo, e eu até ouvi dizer que para você fazer mudanças na sua vida, você tem que ter a vontade como se fosse a fome de 3 leões.
Então eu costumo dizer que é o sincero desejo. Quando bate o sincero desejo, você vai lá e faz. Você só percebe que é trabalhoso, é sistemático, é metódico e que demanda um tempo. Tal qual você pegar um pouco de levedura, que é fermento, e colocar na massa. No que você colocou, já agora começou a fermentação. E vai demandar um tempo e quando você vai olhar lá, a massa já está transbordando da bandeja. Enfrentar é o primeiro meio que você tem para conquistar o seu autoconhecimento. O processo de transformação pessoal, ele é muito focado na questão de que espírito eu quero ser nos próximos 10 anos. Caminhos para a felicidade. Muitas são as diretrizes que indicam caminhos para se encontrar a felicidade. Muitas sugestões e conselhos já foram dados para os que procuram pela felicidade. Essas iniciativas são positivas quando nascidas do desejo sincero de ajudar. E são necessárias porque cada pessoa poderá seguir pela rota que mais lhe seja favorável e que esteja de acordo com suas forças e entendimento. Os caminhos para a felicidade são muitos. Uns são mais curtos e mais íngremes e exigem mais esforço e renúncias. Outros são mais longos e mais planos, mas todos conduzem ao mesmo fim. A felicidade é, sem dúvida, uma construção diária que mais se efetiva quanto mais a ela nos dedicamos. Quanto mais conscientes dos passos que nos levarão ao seu encontro, mais perto dela estaremos. Mas enquanto não conseguimos conquistar a felicidade suprema, podemos ir preparando o caminho com algumas atitudes fáceis e lúcidas nos passos de cada dia. Eis algumas dicas. Use expressões meigas e cobertas de ternura. As energias afáveis favorecem uma atmosfera de paz no coração que as exercita. Busque a visão otimista sobre as pessoas. Enxergue o lado bom que todos nós possuímos. Pequenos gestos de bondade por dia alicerçam as grandes atitudes do amanhã, sedimentando os nobres e elevados sentimentos. Silencie diante das críticas às atitudes infelizes do próximo. Somos nós mendigos do entendimento alheio ante nossos equívocos repetidos. Aprenda a deixar fluir a compaixão quando a dor espelhar-se na alma do próximo. Condicionará desta forma as próprias forças no caminho da caridade, irradiando o calor da fraternidade por onde passar. Sorria, ainda que esteja atravessando difíceis momentos na terra. O sorriso gera simpatias e afasta invernos escuros, permitindo o brilho do sol da esperança para você e para tantos que atravessam em seu caminho. Mantenha a calma em qualquer situação. Quem confia em Deus e está convicto de sua providência infalível, sabe que os recursos necessários chegarão tanto mais rápido e precisos quanto estivermos em posição positiva na vida. Tolere o mais que possa. Perdoe sempre. Leve paz onde houver dissensões. Quem semeia brisas suaves não enfrentará os tufões da agonia em estradas futuras. Conceda ao irmão do caminho a gentileza de sua sincera alegria pelas conquistas dele. Demonstre despreendimento natural. Prossiga leve com as aspirações elevadas. A cada dia, coloque-se como um instrumento de construção, ciente de que Deus nos favorece com a bênção do serviço, para que sua presença seja sentida no mundo por nosso intermédio. Você, e somente você, é responsável pela sua felicidade ou por sua desdita. Seu caminho para a felicidade só pode ser construído por você, mais ninguém. Se hoje você encontra em seu caminho pedras e espinhos, é porque houve um tempo em que você se descuidou do seu jardim. Por isso, é importante não perder mais tempo. Selecione a boa semente e comece agora a reflorir seu caminho para que possa encontrar logo mais
o perfume agradável da boa semeadura. Pense nisso. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa ou rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda a tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever, em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta. Confia e segue feliz, fazendo bem a quem seja. Não guardes mágoa ou rancor de quem o mal te deseja. Esquece toda a tristeza, sorri pela vida afora. Acende dentro do peito a luz da fé que esplendora. Transforma espinhos em flores, fitas estrelas no céu. O amor de Deus não consente que ninguém caminhe ao léu. Abraça a cruz do dever, em silêncio sofre e canta. Se caíres sobre a estrada, a mão de Deus te levanta. O objetivo da nossa existência é evoluir, né? Esse é o grande objetivo. Se isso estivesse mais conscientizado em nós, talvez teríamos menos dúvidas, menos medos infundados, por causa das fantasias
que geram a ideia da finitude da vida e também de que estamos aqui só para sofrer. O conhecimento da espiritualidade é um atributo de um nível de consciência. A mera informação disso não transforma ninguém, mas nem todo mundo tem despertar espiritual. Existe até uma estatística que diz que só 25% da população encarnada tem o despertar espiritual, né? A sensação da espiritualidade. O resto só tem informação, né? De que existe espiritualidade, vamos dizer assim. E às vezes nem sabe muito bem o que isso significa em termos de prática no dia a dia. O processo de transformação pessoal, ele é muito focado na questão de que espírito eu quero ser nos próximos 10 anos. As pessoas têm metas para comprar casa, para comprar carro, mas será que tem uma meta para que espírito quer ser daqui a 10 anos? Que espírito ela quer ser daqui a algum tempo? E quais são os passos que eu tenho que dar no sentido de fazer esse crescimento, de estabelecer esse espírito que eu quero ser? Então, quando nós falamos de Deus e do processo do Criador em relação a nós estamos falando de um espírito que ele começa de uma forma simples e sem conhecimento, mas já potencialmente pronto, já potencialmente perfeito. Todo o trabalho de evolução é o tirar de dentro. E isso, nós temos várias ferramentas. Com a ajuda do conhecimento espiritual, nós poderemos superar os obstáculos, primeiro, lembrando o capítulo 17 do Evangelho, que diz assim, sede perfeitos. E as pessoas confundem, elas querem ser perfeitas aqui, nesta encarnação. E a sugestão é, sede, quer dizer, vamos sendo, vamos nos aperfeiçoando. Então, precisamos rever esse conceito da perfeição. Vamos abrir mão de querermos ser perfeitos aqui e agora nessa existência. Isso ajuda muito, porque tira um peso enorme dos nossos ombros e nos deixa um espaço livre para colocarmos novos hábitos, arejarmos a nossa vida. Nós sabemos que o Centro Espírita tem condições de ajudar a pessoa na busca da autorrealização, na busca do conhecimento de si mesma. É claro que isso só a própria pessoa pode realizar. Ninguém pode fazer por ela aquilo que ela tem que resolver dentro do seu mundo íntimo e no destino que vai dar à sua vida. Mas o Espiritismo traz para as pessoas uma visão totalmente nova e nos ensina como pensar como espírita. O importante é isso. Quando a pessoa consegue introjetar as diretrizes espíritas no seu mundo íntimo, quando ela já está mais familiarizada com essas diretrizes todas, o que vai acontecer? Ela vai entender que precisa viver os ensinamentos da doutrina. No Centro Espírita, ela vai receber uma ajuda moral, espiritual daqueles que fazem esse acolhimento e também um reforço para que consiga, então, alcançar esse fim maior da sua vida. O conhecimento espiritual dá para a gente essa fortaleza, porque imagina se você acreditar, por exemplo, no materialismo, basicamente, que é só matéria. Aí você vai se perguntar, para que eu preciso passar por esse sofrimento? Eu não preciso evoluir nada, eu não preciso me superar, eu não preciso sofrer, entre aspas, para superar algum limite ou uma deficiência que eu julgo que não está legal em mim. Então, se nós não acreditarmos que a questão do conhecimento espiritual, das reencarnações, da imortalidade, de que tudo que nós aprendemos vai ficar gravado em nós, todas as benesses, tudo de melhor que nós vamos fazendo por nós e pelos outros, fica absolutamente retido em nós. É um recurso inesgotável. Então, quando nós centramos esse processo de aprendizado, de atualização, gerando para nós um futuro melhor, um futuro para aqueles que estão ao nosso lado, aí sim nós realizamos a transformação que o mundo solicita. É a conduta que nós temos que começar a assimilar. Conhecimento nós já temos e temos que buscar cada vez mais e começar a traduzir este conhecimento em ação. O conhecimento, ele é nulo se ele não for colocado em prática. O intelecto, ele tem que se enriquecer,
mas é a prática da vida, é a vivência doutrinária, é a vivência do Evangelho que justifica o nosso conhecimento. Nós podemos ter uma imensa biblioteca de livros espíritas, podemos ter lido todos eles, adquirido todo o conhecimento que a nossa capacidade comporta. Mas, se no dia a dia nós não vivenciarmos, nós não vamos superar nenhum obstáculo. Por exemplo, o indivíduo vai tomar passe no centro e ele tem ódio de alguém, ele não perdoa. Não tem alguma coisa errada? O indivíduo vai fazer um curso de filosofia, algum curso de religião, e na empresa ele puxa o tapete dos amigos. Também não tem alguma coisa errada? O comportamento moral é isso. Espera aí, eu tenho que ser coerente em todas as situações. Nós devemos procurar exercitar o que lemos. Nós somos muito bons no discurso, na leitura, mas falta nos colocar em prática esse belo conhecimento que é a doutrina espírita. Um exemplo na Revista Espírita de julho de 1865, em que Kardec justamente traz um exemplo bastante semelhante que pode ilustrar aqui esta nossa colocação. Há um rapaz cego que poderia ser curado através do tratamento de um magnetizador, e ele não consegue a cura, ele não alcança a cura, justamente porque ele não está predisposto a se modificar moralmente e receber aquela magnetização, receber aquela cura e se melhorar. É bastante interessante o exemplo nesse sentido. Qual é a prática? O que eu faço no dia a dia com esse conhecimento? Tem que ter instrumentos, tem que ter instruções e tem que ter instrutor para te ajudar nisso. Os instrumentos nada mais é do que você usar o que você tem, que é o que a gente chama do seu real tamanho, aquilo que lhe é possível, biologicamente, psicologicamente, social, espiritual e espiritamente. A instrução tem a ver com as experiências que se apresentam para você. Então, por exemplo, eu vou ter a experiência de um carro fora da estrada, que tem pneu lameiro e amortecedor reforçado. Só que a experiência que me passa é uma estrada asfaltada. É diferente, eu vou ter problemas. E é enfrentando essas diferenças que eu vou desenvolvendo novas habilidades. É enfrentando as dificuldades que eu desenvolvo novas habilidades. E eu preciso ter instrução para isso. Você vai dirigir um carro de fora da estrada para andar na lama, para andar na estrada. Quais são as instruções? E é importante ter instrutores. E aí você escolhe um instrutor que mais se tiver afinidade de acordo com o teu perfil. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou a essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia. Enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Traços do caráter espírita: dignidade sem orgulho, humildade sem subserviência, devotamento sem apego, alegria sem excesso, liberdade sem licença, firmeza sem petulância, fé sem exclusivismo, raciocínio sem aspereza, sentimento sem pieguice, caridade sem presunção, generosidade sem desperdício,
conhecimento sem vaidade, cooperação sem exigência, respeito sem bajulice, valor sem ostentação, coragem sem temeridade, justiça sem intransigência, admiração sem inveja, otimismo sem ilusão, paz sem preguiça. Doce é sentir em meu coração, humildemente vai nascendo amor. Doce é saber, não estou sozinho, sou uma parte dessa imensa vida. Que generosa reluz em torno a mim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim. O céu nos deste e as estrelas claras, nosso irmão Sol, nossa irmã a Lua, nossa Mãe Terra, com frutos, campos, flores, o fogo, o vento, o ar e a água pura, fonte de vida de tua criatura, imenso dom do teu amor sem fim, imenso dom do teu amor sem fim.